Oi, gente, bem-vindos ao Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Por aqui, o ano todo, nós estamos atentos, conversando sobre diversos temas voltados ao bem-estar e qualidade de vida. E chegou o mês dessa campanha mundial de conscientização e de alerta sobre o câncer de mama. Ajudar as mulheres, lembrando da necessidade de fazer exames periódicos, é uma das formas que a gente tem de atuar para aumentar as chances do diagnóstico precoce, de alertar que essa é uma doença que tem cura, sim, e que é possível reduzir a mortalidade. Nossa conversa para falar do Outubro Rosa é a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Ceará, a médica mastologista do Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará e da Clínica Pronutrir em Fortaleza, Aline Carvalho. Bem-vinda, doutora Aline. Muito obrigada pelo convite, um grande prazer estar aqui durante esses minutos, no qual nós abordaremos um assunto de extrema importância, né? Esse Outubro Rosa. Doutora Aline, quando a gente fala em números, tem gente que tende a não prestar muita atenção neles, né? Mas me parece que os dados sobre câncer de mama são bem preocupantes, a gente deveria se deter mais sobre eles. Os números de 2020 do Instituto Nacional de Câncer, né, estimavam 66.280 casos novos de câncer de mama, né? E a gente fica pensando assim, o que fazer com esses números? Como é que vocês, profissionais da saúde, a senhora, como presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia no Ceará, percebe os fatores para a gente ter tantos casos? Bom, esses números realmente são preocupantes, né? Além do mais, a gente não pode esquecer que acabamos, né, de passar pela pandemia, né, uma pandemia que realmente a gente observou uma queda importante e expressiva na realização dos exames de mamografia, que é o principal exame responsável pela detecção precoce do câncer de mama. Então, para você ter uma ideia, né, mas o ano de 2020, a gente teve uma redução de cerca de 70% na realização das mamografias, isso ao longo, né, de todos os anos do ano de 2020. Em 2021, a gente teve já uma queda menos acentuada, em torno de 36%, né, mas ainda assim uma queda expressiva. E agora a gente está começando a observar que esses números eles estão, né, melhorando, mas ainda está muito longe do ideal, né? Isso impacta, né, de maneira importante nas chances de cura dessa mulher. Quer dizer que não voltamos ainda ao ritmo normal de exames. Na realidade, a nossa cobertura mamográfica, antes da pandemia, ela já era muito ruim, né? Para você ter ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a cobertura ideal seja em torno, mais ou menos, de 70%, para a gente começar a observar o impacto importante na redução da mortalidade por câncer de mama. Então, no nosso estado, antes da pandemia, a nossa cobertura nem chegava a 20%, né, nas mulheres, principalmente quando a gente vai para o Sistema Único de Saúde. A pandemia deixou esse cenário ainda mais tenebroso, né? Agora nós estamos começando a melhorar, mas mesmo assim estamos longe, né, de chegar a esses valores que a Organização Mundial da Saúde preconiza como ideal, né? Então, infelizmente, a gente tem uma realidade ainda muito ruim em todo o estado do Ceará. Eu imagino também que com essa queda, né, nos exames, nesses anos, 2 últimos anos, e nesse ainda sem voltar ao normal, e com essa cobertura baixa, eu imagino que esse é um tempo precioso que muitas mulheres perderam, né, para o diagnóstico precoce. Não, com certeza. E, inclusive, o que a gente observa, né, principalmente quem trabalha dentro de um sistema público de saúde, é que essas mulheres que não procuraram serviço de saúde na época oportuna, né, estão nos procurando depois, né, quando teve a melhora da pandemia, e, infelizmente, já com nódulos palpáveis, né, então a gente está observando realmente um aumento dos casos mais avançados, né, que ficaram represados durante esses 2 últimos anos, né, isso é muito ruim mesmo. Então, é um momento de alerta, mas temos também uma notícia boa, notícia que é bom ser veiculada,
que a campanha do Outubro Rosa, né, ela promove uma propagação não só no mês de outubro, ela continua depois no mês de novembro, no mês de dezembro, né? A gente observa o aumento da procura das mulheres, né, pelos serviços de saúde, pela realização dos exames, né, chegando até em torno de 39%, 40% de melhora, né, da procura e da cobertura nos meses que vão depois do Outubro Rosa. Por isso que essa campanha é tão importante, né, para alertar as mulheres, né, colocarem seus exames em dia, porque a mamografia, ela tem um papel muito importante, que é na detecção precoce do câncer de mama. Mas nós temos outros fatores que são tão importantes quanto, e muitas vezes são deixados de lado durante todo o mês do Outubro Rosa. A gente vê muito falar de mamografia, de fazer exames, detecção precoce, mas a gente esquece de falar na adoção do estilo de vida saudável, que ele, sim, é o responsável por evitar o surgimento de um câncer de mama. A mamografia vai detectar esse câncer no estágio inicial, se for possível, mas a mudança do estilo de vida, com a adoção do estilo de vida mais saudável, o combate à obesidade, ele pode sim evitar o surgimento de um câncer de mama em até 30%. Então, é algo muito importante que tem que ser falado também durante o Outubro Rosa. Isso sim é realmente prevenir o câncer de mama, evitar que ele surja na mulher. A senhora falou da questão da obesidade, né? Então vamos aproveitar para falar sobre outros comportamentos de risco, né? Você falou de um estilo de vida mais saudável, aí tem, digamos, o comportamento ligado a uma cultura, né? Um estilo de vida que é algo sobre o qual a gente bate toda semana, a gente está falando aqui, né, de hábitos mais saudáveis, enfim. Então, quais são esses outros fatores de risco? A obesidade, ela é um dos fatores de risco extremamente importante como desencadeador do surgimento de tumores naquelas mulheres, principalmente que estão na sua pós-menopausa. A gente observa que o excesso de gordura, né, de tecido adiposo que advém com a obesidade, ele promove uma conversão em hormônios, né? Isso pode vir a fazer com que surja nessa mulher tumores receptores hormonais, que são a custa de receptores hormonais, estrogênio e progesterona. Então, a obesidade, ela é um dos principais, né, fatores que a gente diz modificáveis, né, que a gente pode intervir para diminuir esse risco. E existem outros também, né, a alimentação que é rica em embutidos, enlatados, conservantes, né, são alimentações, são substâncias, são alimentos que eles podem sim também provocar o surgimento de tumores. As bebidas alcoólicas também em excesso, a gente já observa também esse fator de risco muito bem ligado com o surgimento do câncer de mama. E também a falta da atividade física, o sedentarismo, também é outro fator muito importante que pode também fazer com que surja tumores, principalmente o câncer de mama. Então, esses seriam os fatores que a gente pode dizer modificáveis, que é quando a mulher ela pode tentar ter esse estilo de vida mais saudável e diminuir o seu risco. E tem outros riscos, e tem outros fatores que não são modificáveis, que é a idade da menopausa, a idade da primeira menstruação, né? Então, uma menarca, que é a primeira menstruação, muito, muito precoce, e uma menopausa mais tardia do que a média habitual das mulheres, faz com que aquela mulher fique exposta durante um bom tempo da sua vida aos estímulos hormonais também, que pode ser um fator de risco. A questão da hereditariedade, né? Mães, irmãs, parentes bem próximos, né, a essa mulher, que são acometidas pela doença. Então, isso também a gente pode observar uma mutação nessa família que pode passar de geração para geração e pode fazer com que surja um câncer de mama. Então, esses seriam os fatores mais ou menos que a gente pode enumerar aqui, que seriam os fatores não modificáveis para o surgimento de um câncer de mama. Você falou da dificuldade, né, de falar sobre o câncer de mama. Na verdade, eu acho que é uma dificuldade para se falar sobre qualquer tipo de câncer, né?
E eu até ouso dizer que o câncer de mama a gente já fala mais, até porque tem a campanha, né? A gente fala mais abertamente, nem que seja assim, olha, passando aqui para te lembrar, né? E aí já fez os exames nesse ano, né? Que a gente faz isso, é quase como um agendamento, né? O que favorece a ida aos consultórios, como a senhora já nos disse aqui. Mas o que que ainda, no seu entendimento, afasta ainda as mulheres dos consultórios, da busca por ajuda? Existe também um certo medo em relação à execução do exame. Eu escuto diariamente no meu consultório, mas mamografia dói, né? Mamografia vai me dar câncer. Então, assim, existem muitos mitos ainda a respeito do exame, né? Do exame de mamografia. E um deles é a dor, né? Então, assim, o que eu costumo dizer para as minhas pacientes é que a mamografia ela é um exame de rápida execução, né? Não é um exame extremamente demorado. Ocorre, sim, um desconforto, né, mas não é uma dor insuportável. E para aquelas mulheres que menstruam regularmente, a gente pede que não façam no período pré-menstrual, né, que a gente sabe que essas mamas ficam mais doloridas, ficam mais sensíveis. Então, executar esse exame nessa época vai gerar mais desconforto para ela, né? Então, a gente procura orientar dessa maneira e assim elas conseguem realizar um exame de forma mais tranquila. Mas o que a gente observa, de uma maneira geral, existe esse medo. E durante um tempo também a gente observou até na mídia, né, algumas falsas notícias dizendo que a mamografia poderia induzir o surgimento de cânceres de mama por conta da radiação, mas a radiação que uma mulher vai levar durante a execução do seu exame de mamografia, ela é uma radiação mínima, que não vai levar, não vai prejudicá-la ao longo da sua vida. E é importante dizer que é um exame que realmente é capaz de detectar alterações muito iniciais, quando ainda a gente nem palpa esse nódulo, né, através das microcalcificações, quando elas aparecem de maneira atípicas, pleomórficas, elas podem muitas vezes serem a manifestação inicial de um câncer de mama. E aí a mulher só vai saber se ela fizer o exame. E a gente conseguir pegar nessa fase seria assim, o ideal. A gente realmente pegar nessa fase, quando a gente ainda não palpa, e isso a gente consegue observar quando a mulher faz a mamografia. Mas a gente também tem uma limitação do exame, principalmente daquelas mulheres que têm as mamas mais densas, que são mamas mais jovens. Então, por isso que a gente recomenda que o exame seja feito após os 40 anos, porque a partir daí essas mamas começam a ficar mais lipossubstituídas, com mais gordura e menos glândula, e a gente consegue observar melhor o surgimento de pequenos nódulos e até mesmo dessas microcalcificações. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Mastologia tem esse ponto de corte dos 40 anos. E quando a gente vai para o Sistema Único de Saúde, o que eu observo, a falta realmente de acesso. Essas mulheres têm dificuldade de acesso, né, de chegar até um médico para solicitar o exame. E outra, assim, muitas vezes elas não estão sentindo nada. Então, muitas deixam para procurar quando já estão sentindo, que é errado, né? É o pior de tudo. Elas deveriam fazer realmente quando não sentissem nada, em caráter preventivo, anual, a partir dos 40 anos. Esse sentir alguma coisa, o que que seriam esses sinais? A senhora já disse, inclusive aqui, né, que existem sinais. Esse é um tipo de câncer que mostra, né? Então, eu penso sempre no exame, né, no autoexame, aí diz, se você detectar algum caroço, mas se você já está palpando, é porque aquilo ali já está, né, no estágio assim mais visível, enfim. Que sinais seriam esses? Os sinais que uma mulher pode observar, né, e detectar ao se autoexaminar seriam principalmente os seguintes: nódulos palpáveis, mas é importante também ressaltar que nem todo nódulo palpável de uma mama vai ser um câncer de mama, né, para não gerar pânico entre as mulheres. Então, assim, nem todo nódulo palpável é um câncer de mama, mas se ela está palpando o nódulo, ela precisa ver o que é aquele nódulo. A gente tem várias opções que podem ser esse nódulo, desde cistos mamários, nódulos benignos e até mesmo
o câncer de mama. Alterações na coloração da pele, a pele começa a ficar mais avermelhada, a textura da pele, a pele começa a ficar mais grossa, mais endurecida, pequenas retrações, abaulamentos, afundamentos, retrações de mamilo, retrações recentes, né? Se aquela mulher sempre se olhava no espelho e não via aqueles mamilos, né? Que muitas chamam popularmente do bico dos seios, né? Se ela não tinha o hábito de ver esses mamilos retraídos, isso pode ser um sinal de alerta, então ela deve procurar, né? O surgimento de gânglios aumentados na região da axila, também ela deve procurar um especialista para avaliar o que seria. Então, basicamente é isso, mas o que a gente gostaria é de pegar câncer de mama nessa fase inicial, quando a gente não detecta nenhum tipo de alteração nesse sentido, é o que a gente gostaria. Sobre detectar, o que são os exames genéticos para a detecção do câncer de mama? Assim, na realidade, quando a gente fala em teste genético, a gente fala em risco de câncer detectado através de um teste genético que conseguiu averiguar a presença de uma mutação, e é uma mutação importante que vai conferir um risco daquela mulher ter um câncer de mama ao longo da vida dela. Mas, assim, não há indicação de sair fazendo teste genético para todas as mulheres. A gente tem critérios de seleção para poder indicar esse teste. E, geralmente, a gente vai indicar esse teste para uma mulher que não está acometida pela doença, baseado na sua árvore genealógica, baseado na quantidade de parentes acometidos pelo câncer de mama e no grau de parentesco. Quanto mais próxima ela, parente de primeiro grau, mãe, irmãs, filhas, isso pode, de fato, conferir um aumento do risco daquela mulher também vir a ter um câncer de mama no futuro. E aí, baseado nisso, depois que a gente avalia, né, que aquela mulher está dentro de um grupo de risco, a gente pode indicar o teste genético. E aí, se o teste genético der positivo para algum tipo de mutação, uma mutação importante, porque a gente pode ter várias mutações que não são tão importantes, mas se for uma mutação importante que vai conferir a ela um risco de ter um câncer de mama, existem medidas preventivas que podem ser feitas para que a gente evite o surgimento do tumor, dentre elas a retirada das mamas, de maneira preventiva. Uhum. É verdade que existem mamas que são mais propícias a desenvolver câncer de mama ou isso é folclore? Olha, as mamas, ditas mamas densas, elas são mamas que a gente chama de mamas de risco. Por quê? Porque são mamas que, quando o tumor vai aparecer, muitas vezes ele surge já palpável, porque através dos exames de imagem a gente não pode detectar, porque são mamas que são difíceis, os nódulos ficam obscurecidos pelo próprio parênquima, pela própria glândula mamária, e a gente não consegue detectar nos exames. Então, geralmente, mamas densas, a gente considera como mulheres que estão dentro de um grupo de risco para desenvolvimento de um câncer de mama por conta da sua densidade mamária. Densidade não tem a ver com tamanho, e às vezes também a gente observa mulheres até após os 50 anos que têm as mamas densas também. Então, o que acontece? Isso também tem relação com o hábito de vida daquela mulher. A gente sabe que quanto mais uma mulher amamentar, quanto mais filhos ela tiver, ela vai ter o quê? A substituição gradual daquela glândula por gordura. A gente observa que esse processo ele se acentua mais. E esse é até um dos fatores pelos quais a amamentação ela se torna como um fator protetor do câncer de mama, porque ela provoca essa transformação, essa lipossubstituição. Então, as mamas densas, elas têm relação, né, diretamente proporcional também com o histórico reprodutivo da paciente. Uhum. E tem tipos de câncer de mama diferentes, né? Isso, a gente tem basicamente, né, os tumores, os cânceres de mama dito receptores hormonais, que são aqueles que expressam receptores de hormônio, que é o estrogênio e a progesterona, são chamados luminais.
A gente tem os tumores HER2, que vão expressar um tipo específico de proteína, que é a proteína HER2. Inclusive, já temos medicações específicas voltadas para combater esses tipos de tumores, e temos os triplo negativos, que não expressam nem os receptores hormonais e nem a proteína HER2. Então, basicamente, a gente vê que o câncer de mama não é uma doença só, ela tem várias apresentações, e a depender do tipo de apresentação que ela tem, a gente vai ter também um tipo específico de tratamento. Doutora Aline, por que que o câncer de mama volta? Pode voltar? O câncer de mama, ele não só o de câncer de mama, qualquer câncer, né? Ele pode ter essa capacidade de dar uma recidiva, que é quando a doença volta. São células que estavam ali muitas vezes adormecidas, são células que passaram pelo mecanismo imune, do sistema imune, são células que estão resistentes aos tratamentos com quimioterapia, então a gente pode ter essa resistência, né? E aí, infelizmente, o paciente ele pode, depois de alguns anos, voltar essa doença. Mas o que a gente sabe é que quanto mais precoce esse câncer de mama é detectado, menor o risco dessa doença voltar. As mulheres que já têm um tumor, que a gente chama de localmente avançado, que é aqueles tumores mais agressivos, maiores, com acometimento já do sistema linfático, dos gânglios axilares, aumenta muito a chance de ter uma célula que está por ali querendo se alojar em algum lugar do corpo dessa mulher, que num primeiro momento não é detectado, não aparece nos exames, e ele escapa aos mecanismos de tratamento usual, e aí depois pode ter essa recidiva. Então, os tumores mais avançados, localmente avançados, são os que têm maior chance que aconteça isso. Mas, mesmo assim, nós cada vez mais temos caminhado no avanço das terapias, no avanço do tratamento, e a gente tem, sim, observado até mulheres com metástase vivendo mais e vivendo até com uma qualidade de vida também, com as suas metástases controladas, justamente por conta desse avanço que a gente teve nos últimos anos em termos de tratamento do câncer de mama. Se o diagnóstico é feito precocemente, que é um dos grandes propósitos, né, da campanha Outubro Rosa, aí as chances de cura são altíssimas, né? Quais, aliás? Se um câncer é detectado numa fase bem inicial, principalmente quando o nódulo não é palpável, ou quando está naquela fase apenas de pré-câncer, que é o carcinoma do quital in situ, as chances de cura dessa mulher, elas chegam a 95%. E muitas vezes não vai ser necessário ela se submeter a tratamentos mais agressivos, como, por exemplo, a retirada completa da mama, que é a mastectomia, o tratamento de quimioterapia, que é o tratamento sistêmico com medicações, que tem todos aqueles efeitos colaterais, que um deles é a queda de cabelo, e a radioterapia, que é o tratamento local também. Então, quanto mais precoce a gente consegue diagnosticar e tratar essa mulher, ela também tem mais chance de sofrer tratamentos menos mutilantes e menos agressivos. Doutora Aline, então, como é que as pessoas que nos ouvem agora podem saber mais, como é que elas podem acessar as atividades do Outubro Rosa, enfim, como é que elas podem conhecer mais sobre o tema, entrando em contato com a Sociedade Brasileira de Mastologia? Dá a pista aí. Pronto, esse mês de outubro, a Sociedade de Mastologia, ela tem uma programação, né, bem robusta, e uma delas, a gente vai estimular essas mulheres a fazer atividade física. Como eu bem disse aqui no início do nosso papo, a gente ouve falar muito durante o mês de Outubro Rosa em mamografia, realize mamografia, faça seu exame. Ok, importantíssimo. Detecção precoce salva vidas e previne e evita mortes. Mas o que vai evitar mesmo que esse tumor surja na mama de uma mulher, na maioria das vezes, né, se ela não tem aquela questão genética hereditária bem estabelecida, vai ser justamente com como que ela leva a vida dela, se ela faz atividade física, se ela tem um peso adequado. Então, nós vamos estimular
a realização de atividade física, iremos fazer passeio ciclístico dia 25, todas vestidas, né, com a camisa da campanha, justamente para levar esse mote da nossa campanha, que é o quanto antes melhor. Então, quanto antes essa mulher mudar o estilo de vida dela, não deixar para mudar o estilo de vida quando ela já tiver o câncer, quanto antes ela fizer isso, ela vai muitas vezes evitar que esse câncer surja nas suas mamas. Então, eu acho que a principal mensagem que a gente quer passar esse mês é não só da realização da mamografia, que é extremamente importante, mas também esse estilo de vida saudável, a prática de atividade física. E a gente vai colocar outdoors nos principais pontos da cidade para lembrar, né, alertar as mulheres que a obesidade ela é um dos principais fatores, né, que levam a mulher a ter um câncer de mama. Então, o combate à obesidade é extremamente importante. Então, a gente vai veicular. Nós iremos também para uma cidade do interior. Esse ano, nós iremos para a região do Cariri, Juazeiro do Norte. Iremos fazer lá um mutirão, né? Vamos atender várias mulheres, orientá-las, tentar realizar precocemente o diagnóstico daquelas que estão precisando, daquelas regiões que são mais afastadas, nos quais as mulheres têm mais dificuldade de acesso ao serviço público. E nós temos nossa página, né, no Instagram, que a gente sempre veicula também várias mensagens, orientação. Eu acho que a mulher que procura orientação, que procura saber, né, conhecer melhor sobre as doenças que podem acometê-la, ela está com uma importante arma na mão para se prevenir, para evitar a doença. Então, é muito importante. Então, siga nossas redes sociais, que a gente sempre coloca muitas informações importantes lá. Muito bom. E olha, o tema, né, desse ano, eu cuido da minha saúde todos os dias, e você, do Outubro Rosa, né? Eu vou reforçar esse convite aí da doutora Aline, que no dia 25 de outubro, né, a partir das 19 horas, esse evento, né, da Sociedade Brasileira de Mastologia, parceria da Unimed Ceará, né, o passeio ciclístico aberto ao público, e as 200 primeiras pessoas vão ganhar o kit do evento, tá? Mas aí é necessário doar uma lata de leite em pó para a associação Nossa Casa, tá? Você pode fazer a sua inscrição no site da Unimed Ceará e, claro, a gente espera por você lá. Doutora Aline, muito obrigada, sucesso na campanha e sempre. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, mais uma vez, para estar aqui com vocês nesse podcast, esclarecendo as dúvidas, né, das mulheres e alertando contra o câncer de mama. E quanto antes, melhor. Quanto antes ela mudar seu estilo de vida, adotar um estilo de vida saudável, realizar seus exames periódicos regularmente, procurar um médico mastologista para alguma dúvida que ela tem em relação ao seu autoexame ou seus exames de imagem, quanto antes melhor, a gente vai conseguir dar uma resolução melhor para essa mulher. Muito obrigada. Assim, nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde e eu recomendo voltar ao episódio 23, onde tem um papo também com a doutora Aline e com a incrível Mônica Alcântara. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. E você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aí você pode classificar o Papo Saúde. Dá aí 5 estrelinhas para a gente, aproveita para compartilhar. E você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook, ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!